muito boa noite para você. Estamos ao vivo em mais um Ideias em Debate aqui pela TV Jornal. Você já está vendo aí em casa a nossa convidada, é a terapeuta e advogada Beatriz Ribeiro. Muito obrigado pela presença, viu, Beatriz? Eu é que agradeço. Muito bem, a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, tema de uma palestra que vai acontecer na OAB de Limeira amanhã. A gente já vai falar mais sobre isso, mas que é constelação familiar. Só pela palavra muita gente já fica, mas o que é isso, né? Beatriz, nada mais sensato do que você explicar o que é constelação familiar. Primeiramente, boa noite a todos. Olha, constelação familiar não tem nada a ver com astrologia. Acho que é a primeira coisa que se pensa, né? Não tem como. Falou em constelação, você já imagina alguma coisa astrológica. Foi um pequeno problema entre a tradução do alemão para o inglês e para o português. E aí acabou caindo na constelação mesmo. Sim. Mas a constelação familiar sistêmica é uma técnica fenomenológica que ela busca trazer à tona informações ocultas que estavam no nosso sistema familiar. Essa técnica, hoje, ela é utilizada em vários meios, né, como na justiça, nas clínicas e nos próprios escritórios profissionais que tratam do tema. Sim. Então, a constelação ela foi criada por um alemão chamado Bert Hellinger. E essa técnica ela visa trazer paz ao determinado sistema, a um determinado tema que está sendo trazido à tona. Você colocou de uma forma interessante, Beatriz, que é justamente trazer à tona algo que está oculto. A gente já vai se aprofundar um pouco melhor, né, nessa técnica usada no direito, mas se a gente parar para pensar, todos os problemas não chegariam tão longe, principalmente na área jurídica, se antes fosse identificado o real problema até chegar ali. Hoje, acho que a justiça sofre e muito, né? E tem essa fama que é real, não é só uma fama fantasiosa de ser lenta, justamente porque muita coisa passou adiante para ser julgada sem necessidade. E existe uma corrente agora, né, de advogados e de profissionais, de juízes, que querem tentar barrar a chegada desse processo, evitando que processos dessa forma se desenrolem, por muito tempo até chegar num processo oficial que vai depender da apreciação de um juiz. Então, existem algumas medidas aí alternativas para evitar com que isso aconteça. Acho que um exemplo mais próximo das pessoas que conhecem, que estão nos vendo agora, é justamente a atuação do Sejusc, por exemplo, né? Os Centros de Solução de Conflitos, que na verdade tem o poder ali da decisão, né, de um juiz, mas evita a chegada daquele processo que vai demorar, às vezes, anos para ser julgado. Essa é mais uma técnica que entra justamente aí nessa seara, digamos assim. Exatamente. Se pararmos para pensar que a maioria dos conflitos, sejam as guerras, sejam os nossos próprios problemas familiares, os reais motivos estão ocultos, porque para pensar, a gente fala que somos como um iceberg. A pontinha do iceberg é apenas a questão propriamente dita que é levada para a justiça. Abaixo da água, nós podemos pensar, né? Nossa, quais são as questões que estão permeando esse conflito existente no Poder Judiciário? A constelação familiar, ela parte do princípio de que existem 3 leis ou 3 ordens que permeiam todas as relações humanas. Bert Hellinger, quando ele trouxe à tona essas 3 ordens, ele explicou que todas elas regem a vida de qualquer ser humano. A primeira ordem, ou a primeira lei natural que o Bert Hellinger diz, é a lei do pertencimento. O que diz essa lei do pertencimento? De que todos os nossos antepassados pertencem à nossa relação familiar e que nós também pertencemos. Isso, por si só, já demonstra quantas exclusões podem não ter havido na nossa vida. E quando a gente fala em exclusão, o que isso acarreta num processo? Muitas coisas. Para você ter ideia, nós temos o hábito de excluir pessoas do nosso cotidiano,
que estão em desacordo com o que pensamos, com a nossa ideologia política. Hoje é mais fácil ainda na rede social, né, Beatriz? Você vai só bloqueando, não quero mais saber, não fala como eu, né, não concorda comigo, não me interessa, tchau. Mas, de maneira geral, as pessoas fazem isso na vida, nas relações reais, né? Excluímos, muitas vezes, a própria cidade onde nascemos, quando nós cometemos ou comentamos, determinada cidade não vai para frente. Sim. Tudo isso, gente, gera energeticamente um problema no nosso sistema familiar. Imagine quando nós excluímos antepassados, assassinos, abortos. Problemas como esses geram algum tipo de resultado futuro na nossa vida. Então, essa é a primeira ordem ou a primeira lei descrita por Bert Hellinger. A segunda fala da hierarquia. A hierarquia diz que os que vieram antes de nós têm precedência sobre os que vieram depois. Então, levando isso para o Poder Judiciário, que tipo de problema poderia gerar em virtude da gente descumprir essa segunda lei, que é a hierarquia? Problema de sucessão. Por exemplo, em testamento, quando um pai busca deixar para determinado filho uma quantia maior de dinheiro do que para os outros filhos. Isso gera um desequilíbrio muito grande. Tem sucessão de empresas também, quando o pai quer deixar de trabalhar e tem 3 filhos e quer deixar para o filho mais novo a empresa em detrimento dos outros 2 filhos. Também, por essa segunda lei, gera desequilíbrio. E tem outros exemplos que podemos citar. E a terceira lei natural também, que leva a demandas judiciais, se chama equilíbrio de troca, o equilíbrio entre o dar e o receber. Bert Hellinger, ele diz de uma forma muito bonita que na vida a gente só deve dar o que tem e tomar do outro o que precisa. Olha que fácil. Sim, né? Simples, né, Beatriz? Simples. E essas demandas, por exemplo, quanto a essa terceira lei ou terceira ordem, leva a problemas, por exemplo, no casamento. Sim. Né? Quando o marido ou a mulher acha que está recebendo pouco do outro, e aí entra num processo de separação, ou briga judicial por propriedades, enfim. O que eu posso dizer é que dentre essas 3 leis naturais ou 3 ordens naturais, todas elas estão presentes nas demandas judiciais. Muito bem. A gente colocando assim, explicando um pouco melhor sobre como funciona essa terapia, a gente já vai falar um pouco mais a respeito disso. Parece uma coisa muito distante da realidade do Poder Judiciário, mas é importante a gente dizer que isso já acontece, né, Beatriz? Existem profissionais empenhados em realizar esse tipo de terapia para evitar que processos assim prossigam, né? Sem dúvida, em 11 estados brasileiros a constelação ela já é utilizada no Poder Judiciário, ela é chamada de direito sistêmico hoje, está se tornando quase uma ciência já. E nesses 11 estados, os Sejusques, que você bem citou, já estão utilizando da constelação familiar sistêmica. Essa constelação ela pode ser utilizada de 2 formas, ou através de palestras, como o juiz Samistort utiliza na Bahia. É o pioneiro no Brasil, Ele é o pioneiro no Brasil. O Samistort, ele pela primeira vez começou a trabalhar com constelação nos idos de 2004, com palestras. Ele é baiano, ficou um tempo em São Paulo e retornou para a Bahia, onde se tornou juiz, passou em concurso público. E lá ele começou a utilizar nas varas de família da constelação familiar. Primeiramente através de palestras, e hoje já os Sejusques fazem, antes das audiências de conciliação, esses encontros para tentar uma composição. Muito bem. Como é que funciona, então? Acho que a grande curiosidade de quem quer saber um pouco mais a respeito do tema é como funciona realmente o encontro, uma reunião, de que forma isso pode ser aplicado na vida das pessoas. Eu vou citar, então, o caso do juiz Samistort, como ele faz. Então, é marcado, por exemplo, uma vez por mês, um encontro no fórum. E nesse fórum ele convida geralmente um grupo de pessoas que tenham o mesmo tema
judicial. Então, por exemplo, divórcio. Então, ele olha no cartório quantos processos de divórcio estão tramitando. Convidam esses casais para esse encontro, para essa palestra, e também constelação, não é só a palestra, é a vivência da constelação. E lá ele faz a constelação com tema comum a todos aqueles casais. Então, muitos deles nem sabem o que está sendo ou quem está sendo constelado. Sim. E isso afeta como é uma história que é, né, presente na vida das pessoas que estão lá, como você disse, são convidadas justamente porque dividem a mesma angústia, digamos assim. Todo mundo vai se entender ali naquela história, vai se sentir representado. Como é que funciona? É uma representação? Sim. As pessoas são convidadas a serem representantes de determinada pessoa. Então, vamos lá, estou sendo constelada e convida uma pessoa que está na primeira fileira, uma mulher e um homem para representar o meu marido. E ao subir Pessoas desconhecidas. Pessoas desconhecidas que não conhecem e que não se conhecem. E ali começa a dinâmica. As reações que vêm nesses representantes até são assustadoras, porque fala, meu Deus, a pessoa está fazendo igualzinho a mim, como que até a coceirinha aqui no rosto. Então, as dinâmicas, elas são reais. Essa história, esse enredo, digamos assim, ele é guiado daí por um profissional da área, é isso? Como é que se dá essa dinâmica? Como é que se dá a continuidade dessa história? Perfeito. Na constelação propriamente dita, hoje, com a entrada da Sophie Hellinger, um parêntese só que eu quero fazer, Bert Hellinger, ele possui uma esposa que se chama Sophie Hellinger, que nós dizemos hoje que é a mãe da constelação familiar, que ela nasceu com o pai, mas hoje nós temos uma mãe. A Sophie Hellinger, ela hoje intervém o menos possível nas constelações familiares. Mas no caso do Poder Judiciário, ainda é necessária essa intervenção para mediar o que está acontecendo naquela constelação em si. Então, no caso, o juiz Samistort, ele é que guia aquela constelação. Vai apresentando situações, é isso, as pessoas vão reagindo sensorialmente, digamos assim, elas vão vivendo aquelas situações. Perfeito. Também outro parênteses que eu quero fazer, essa energia que envolve as pessoas, tem um biólogo inglês chamado Rupert Sheldrake, que ele chama esse campo energético que nos envolve de campo morfogenético. O que é esse campo morfogenético? É um campo que envolve todos os seres vivos. E por envolver todos esses seres vivos, esse campo nos interliga de alguma forma. E é por isso que dizem que nós estamos interligados aos nossos antepassados. E mesmo que eles tenham falecido, não importa em qual geração, esse campo energético permanece. É um rastro. Por isso que replicamos padrões de comportamento. Um avô, um bisavô alcoólatra, é muito comum que hoje nós tenhamos netos e bisnetos alcoólatras, porque o alcoolismo não está no DNA. Então não dá para culpar o gene, né, dessas relações. E uma das explicações é esse campo morfogenético, que ele também é chamado de ressonância genética, né? É um campo, ressonância mórfica. É um campo que ele vai ressoando de geração para geração. É muito curioso isso. Eu vou até citar um caso de casa. Vira e mexe em alguma discussão, alguma conversa que seja. Isso acontece com muita gente, mas com a minha mãe, por exemplo, eu não convivi muito com o meu pai. E dela fala, você está tendo um comportamento, não parece seu pai. É por aí, é esse rastro que vai deixando, às vezes inconsciente, que você replica. Sem dúvida, e vou mais além. Quando eu falei das 3 leis, das 3 ordens do amor, como por exemplo o direito de pertencimento, é muito triste hoje no Poder Judiciário quando pais que não se entendem mais acabam utilizando dos seus filhos como ou espelho, ou como uma forma de atingir o outro parceiro.
essa criança, ela ama o pai e a mãe igualmente. Então imagine um pai ou uma mãe azucrinando literalmente a criança, falando mal, olha, o seu pai é isso, olha, sua mãe é aquilo. A criança, ela sofre uma cisão. Essa criança vai dizer, nossa, minha mãe é boazinha e meu pai é mau. Quando ocorre isso, essa criança exclui um dos seus pais, ela está excluindo 50% dela. Olha que sério. E quando a gente exclui esse 50%, essa criança provavelmente numa fase adulta vai replicar o comportamento do pai. Ou, pior ainda, pode se casar com alguém que tenha o comportamento do pai. Porque é a forma secreta que a gente chama, Bert Hellinger chama, de amor secreto. É a forma de eu amar o meu pai, é me tornando igual a ele, ou é me casando com um companheiro igual a ele. Muito bem. Tudo bem, tá vendo? Eu só quero deixar claro, não fui vítima de alienação parental, mas muita gente é. A gente vai fazer a primeira pausa de 10 debate, você não saia daí, a gente continua esse papo daqui a pouco, ok? Até já. Sempre com você. Jornal FM. Eu chego às 8 da manhã com muita alegria, com a bênção do Padre Fábio de Mello, dicas de qualidade de vida e, é claro, muitos prêmios para você. Jornal FM. Vem pra biometria, vem, não pode faltar ninguém. A cidadania está na ponta do seu dedo também. A digital de cada um Faz a diferença, vem. Você escolhe a dedo e vota muito bem. Por isso não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Não pode faltar ninguém. De volta aí ao vivo com o I10 Debate, hoje recebendo a advogada e terapeuta Beatriz Ribeiro. A gente está falando sobre constelação familiar, que amanhã ela apresenta uma palestra lá na OAB de Limeira. Você, evidentemente, está convidado. Daqui a pouco a gente passa as informações, se você se interessar pelo assunto, quiser saber um pouco mais. A gente está dando aqui o alpiste, né, Beatriz, que é justamente para as pessoas se interessarem e quererem saber um pouco mais. A gente se aprofundou um pouco no tema, deu até alguns exemplos, mas vamos voltar um pouco. É uma terapia? Como pode ser classificada a constelação familiar? Tem a ver com alguma religião, Beatriz, ou nada a ver com isso? Nada a ver com religião, isso é muito importante enfatizar, tá? A constelação familiar, ela não pode ser caracterizada, inclusive, como terapia, mas ela tem o viés terapêutico, sim. Desculpa, não tem como fugir. Ela não tem como fugir, mas não está agregada, ela não está aliada a nenhuma religião. Aliás, por isso mesmo ela entrou no Estado de Direito, né? Porque nós temos um Estado laico. Sim. E, portanto, que não professa nenhuma religião. Não deveria, pelo menos, né? Não deveria, pelo menos, sabemos disso, né? Muito bem. Agora vamos lá. Você citou 11 estados, se eu não me engano, já aplicam, né, a constelação familiar.
aqui em Limeira, isso ainda está no início, né? Aliás, a função do encontro amanhã é justamente esse, tentar apresentar e convencer também alguns pares, né, do direito a levarem essa prática em consideração. Esse é o objetivo. Sim, a constelação familiar na justiça, ela visa humanizar a justiça. Como tantas outras técnicas e possibilidades nós encontramos, né, os próprios sejusques, a mediação e a conciliação, a Lei 9.099, todas elas são práticas que buscam a conciliação ou uma mediação para que esse processo não siga adiante. A constelação ela é mais uma ferramenta que está sendo utilizada. Muito bem. Como advogada, as pessoas, principalmente as mais simples, tendem a confiar numa decisão judicial, né, como se aquele fosse o extrato da verdade final. A gente conhece inúmeros casos de que não é bem assim que funciona, né? Mas por que então essas soluções anteriores a uma decisão de um juiz são muito mais vantajosas, você acredita? Inclusive para as pessoas. A impressão que eu tenho ouvindo você falar é que o conflito vai estar muito melhor solucionado para as próprias pessoas do que se ela vier por meio de uma decisão de um juiz, que é ali um olhar totalmente fora daquele problema e que muitas vezes vai desagradar aquelas pessoas, não é? Sem dúvida. O juiz Samistort, ele próprio diz, né, que quando ele sentencia num processo, é como se ele estivesse enxugando o gelo. Porque ele sabe que daqui a algum tempo essas mesmas pessoas podem retornar ao Poder Judiciário com as mesmas questões. Pode não ser a mesma causa em si, mas é o mesmo pano de fundo. Com a constelação familiar, o acordo ele é profundo, porque a gente vê a raiz do problema. Como eu expliquei para você, o que levou àquela demanda judicial. E quando a gente olha por trás daquela demanda, que muitas vezes foi o abandono do pai, muitas vezes foi alguma trapaça na família de origem, isso tudo leva a processos que você fala, nossa, mas é só um processo, e não é. Por trás tem toda uma história familiar imbuída nesta pessoa. Então, por isso que na constelação, ou melhor, quando fazemos uma constelação, a gente fala que o acordo, ele ocorre de verdade. Sim. Né? E não há necessidade de ter a sentença de um juiz. Muito bem. A partir desse encontro amanhã de sensibilização, se é que a gente pode chamar assim, existe, você acredita, essa possibilidade? A gente estava conversando antes do programa começar, você disse, Beatriz, que é um caminho que não tem retorno, né? Assim, essa situação vai chegar e vai ser usada. Mas aqui em Limeira, por exemplo, né, as pessoas estão ouvindo a gente falar agora, como é que isso vai funcionar? É uma sensibilização inicial, mas pode chegar a ser usada. E de que forma? São os próprios advogados que vão indicar? Como é que vai funcionar? Sem dúvida. Amanhã na palestra, o objetivo primeiro é a divulgação dessa técnica, da possibilidade do próprio advogado utilizar-se dela no seu escritório de advocacia, seja através de uma formação em facilitador de constelação familiar, ou seja, contratando um profissional que possa fazer esse trabalho no seu escritório de advocacia. Então, eu acredito muito que, primeiramente, em vez da gente esperar da justiça propriamente dita, esse trabalho de formiga começa conosco. Então, o objetivo amanhã é passar para os meus pares justamente essa possibilidade deles mudarem o próprio olhar, que esse olhar dele, como eu expliquei, seja mais amplo, seja um olhar que ele olhe além do autor e do réu, além do seu cliente. E com esse olhar mais respeitoso, um olhar que envolvam todas as pessoas, sem exclusão, a gente já consegue, inclusive, amenizar o atrito que ocorra entre as partes. Agora, a gente precisa dizer que, como qualquer nova técnica, existe uma resistência.
aqui, ou pelo menos para as pessoas que você apresenta essa técnica ou no seu convívio, existe resistência, principalmente dos pares, em aceitar um procedimento diferente do tradicional, do que eles estão acostumados a realizar? Nós, na faculdade de Direito, sejam juízes, promotores, advogados, nós, enquanto estudantes, não aprendemos na faculdade a conciliar. Então, esse é um problema não só cultural, mas é um problema também acadêmico, de formação. Hoje em dia, nas faculdades, já possuem disciplinas de mediação, conciliação, que tragam um olhar mais amoroso para o tema, porque a constelação familiar, ela busca ao final o quê? O amor. Simplesmente a aplicação do amor. Que façamos a tradução do amor sendo igual ao respeito, à amizade, enfim. Então, tendo esse viés amoroso, hoje em dia, fica mais fácil para os jovens que estão saindo da faculdade aceitar melhor a técnica da constelação. Mas sim, resistência existe. Mas eu fiz essa pergunta para o Dr. Samistort, né? Eu perguntei pela primeira vez a ele: nossa, o senhor encontrou resistência no Poder Judiciário? E eu achei muito bonito que ele me respondeu apenas isso. Sabe que nem percebi? eu achei muito gostoso, porque ele não quis olhar de forma negativa. E ele complementou, ele falou: me surpreendi com a aceitação. E olha que ele trabalhava no sertão da Bahia. E no sertão da Bahia a gente imagina pessoas que talvez queiram a canetada do juiz, né, que nós chamamos, entre aspas, a sentença do juiz como ponto final da relação. E ele conseguiu, para vocês terem ideia, 100% de acordos em todas as vezes que ele fez a constelação familiar, a palestra nas comarcas. Por que você diria que é tão eficaz assim, Beatriz? É justamente por ser um olhar diferente sobre o direito e sobre a maneira das pessoas se relacionarem? Sem dúvida. Primeiro, que eu acho tão importante a gente olhar sistemicamente. Quando a gente fala olhar sistemicamente, não estamos olhando o indivíduo isolado. Olhamos o indivíduo como um todo. E quando conseguimos ter esse olhar do indivíduo com tudo que ele traz das suas relações com seus antepassados, aí ocorre, entre aspas, a cura. Aí nós conseguimos diminuir os atritos existentes, né? Ocorre a real pacificação. Porque eu volto a dizer, em mais de 15 anos de advocacia, a quantidade de processos, ou melhor, de clientes que me procuraram e depois de algum tempo buscaram novamente o Poder Judiciário com demandas parecidas, seja na área trabalhista, seja família, com a constelação familiar isso muda. Com a constelação familiar ocorre uma real cura desse sistema. O porquê que eu estou cometendo as mesmas atitudes, a mesma repetição de padrões de comportamento. Sim. Então, por isso que eu falei que é um caminho sem volta. É um caminho que já estamos em 11 estados, né? A constelação, ela adentrou para ficar. Sim. Para trazer realmente a pacificação social. A gente falou agora há pouco sobre resistência dos pares, dos advogados, do direito de forma geral em admitir esse tipo de prática, mas existe um outro lado, que é também uma possível resistência dos clientes. A constelação é para todo mundo? De que forma isso pode ser feito? O cliente também pode se negar a ir por esse caminho. Sem dúvida. Em tantos fóruns, né, que vou pegar o exemplo novamente do Dr. Samistort, de 50 processos de divórcio que ele pode ter tramitando na vara, apenas 30 casais compareçam, os outros 20 não estão interessados nesse momento participar, porque não é obrigatório. Então isso é muito importante. A constelação, ela não é obrigatória. Por isso que ela é uma prática anterior às audiências de conciliação.
Tá? Ela ainda é utilizada como forma de mediação nos sejusques, mas dentro do Poder Judiciário, propriamente dito, em audiências, ela não é utilizada. Ok, a gente vai fazer mais um intervalo no Ideias em Debate. Na sequência, a gente continua falando sobre constelação familiar sistêmica. Não saia daí, a gente volta já. Simplesmente incomparável. Inconfundível. Jornal FM 100,7. Oi, pessoal, tô passando por aqui para te convidar a curtir o som da Jornal FM no rádio, em 100,7, no nosso site, jornalfm.com.br, no nosso aplicativo. Além disso, vem interagir com a gente também, palpitar na programação, ficar por dentro dos prêmios, das promoções e todas as novidades. Vem compartilhar o seu dia com a gente. Jornal FM. Obrigado por compartilhar mais um sorriso. Obrigado por permitir que famílias inteiras renovem as esperanças. Obrigado por possibilitar que mais uma pessoa tenha saúde para agradecer e para fazer parte desse gesto. Obrigado. Doar sangue é compartilhar vida. Seja também um doador de sangue e junte-se a essa corrente de gratidão. É simples, é rápido e faz bem a todos os envolvidos. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. De volta aí ao vivo com Ideias em Debate pela TV Jornal. Você já sabe, o nosso encontro aqui todas as terças-feiras. Continua o meu papo com a terapeuta e advogada Beatriz Ribeiro. A gente estava falando sobre constelação familiar e desde o início da conversa me vem na cabeça, não, mas tudo tem a ver com o nosso passado, né? Os rastros dos nossos antepassados. Para eu decidir fazer constelação familiar, eu preciso estar muito bem informado, né, sobre a minha árvore genealógica, ou não é por aí? Esse estudo é feito durante o procedimento? Todas as informações que surgem durante a constelação familiar, elas são inconscientes. O que eu quero dizer com isso? Que você não precisa conhecer nada da sua árvore genealógica, mesmo porque às vezes você não sabe mesmo. Sim. Você não... Tem aquele trabalho na escola, às vezes, né, Beatriz, que os pais ficam, né, muito... É difícil ajudar o filho, né? Porque muitas vezes os próprios pais não têm informações sobre bisavós, né? Vamos pular aí uma geração. É difícil realmente alguém que se interessa de fato e vai atrás, né, desse rastro todo aí que a família foi deixando. Então, não é o caso, não precisa se munir dessas informações. Não precisa, porque todas as informações necessárias, elas aparecerão durante a constelação. E mesmo porque, se pensarmos em você saber sua árvore genealógica, imagine pessoas adotadas. Sim. Que não têm conhecimento de sua família de origem. Então, isso é muito difícil. Então, respondendo sua pergunta, não, você não precisa conhecer a sua árvore genealógica, porque o que for essencial, como diz o Bert Hellinger, vai aparecer no momento da sua constelação. Tudo bem. Você soltou uma palavra aí de que é um processo inconsciente. Vamos aprofundar um pouco melhor nisso. Isso significa que enquanto eu estiver praticando essa atividade, o terapeuta ou a pessoa ligada à técnica que vai observar o que está acontecendo, ele vai identificando essas questões que vão aparecendo. A pessoa tem que falar, contar uma história. Como é que funciona? Ela é provocada de que forma a falar? Perfeito. Primeiramente, postura, né? Então, quando adentra o cliente ou seu representante numa constelação familiar, ela terá sensações.
E muitas dessas sensações são evidentes para o terapeuta. Observar que aquela determinada postura significa algo, tem alguma representação. Vou dar um exemplo. Alguém que deita no chão de barriga para cima, coloca as mãos no peito e fecha os olhos. Pode ser que tenha um morto, alguém muito, muito importante. Para ter aparecido na constelação, é óbvio que todos nós temos mortos na nossa família, mas para ter aparecido naquela constelação, aquele morto, aquela pessoa falecida, ela é muito importante para o cliente. Então, algumas posturas elas ficam claras e nós podemos observar abortos, muito comum aparecerem abortos durante a constelação. E também existem posturas características que fazem com que o facilitador observe e perceba que naquela família alguém teve um aborto. E por vezes o próprio cliente diz, realmente teve um aborto. Ou esse cliente pode perguntar, mãe, alguém teve um aborto? E aí vem à tona toda uma história que estava oculta. Uma curiosidade, todas as atitudes ou atos dos nossos antepassados, isso deixa uma marca, né, inconsciente na gente, ou é o que me atinge, digamos assim. Como você falou, pode aparecer a questão de uma pessoa morta na família, mas aparece se aquela virou uma questão para essa pessoa. Ela não processou isso bem, digamos assim. Ou qualquer tipo de atitude vai, de qualquer maneira, interferir na vida dessa pessoa que está agora, né, querendo se trabalhar, digamos assim. Bert Hellinger, ele diz de uma forma muito bonita que a constelação, ela serve para nos transformar em um único indivíduo. O que ele quer dizer com isso? Que nós somos como cascas de cebola. Nós temos várias camadas, algumas boas no sentido de, puxa vida, eu tive vitória nesse vestibular, eu tive vitória neste emprego e a gente só atribui a nós essa vitória. Mas não, muitas vezes essa vitória veio de alguém lá de trás e isso nos atingiu. Como também questões negativas que aparecem na constelação, assassinatos, abortos. E também isso, como outra casca de cebola, acaba nos atingindo. Mas uma pergunta que não dá, que eu não vou saber te responder, é o porquê, muitas vezes, dentre 5 filhos, só um foi atingido e os outros 4 não. E nem o Bert Hellinger sabe responder isso. Sim. Mas, de alguma forma, aquele jovem que foi atingido, aquele cliente que foi atingido com essas informações, tem alguma semelhança ou alguma sinergia com aquele antepassado. É como se fosse um fio condutor, de que se eu tenho alguma semelhança com ele, aquilo irá me atingir. Sim. Então esse é um fio condutor, mas o porquê que atinge esse ou aquele, tanto coisas boas quanto coisas ruins, é uma questão difícil de responder. Essa é só na área do comportamento ou pode ser aplicado também na área da saúde, por exemplo? Então, algum antepassado que teve algum problema de saúde que vai, por meio desse fio condutor, atingir o cidadão hoje em dia? Sem dúvida. Várias doenças, né? Então, voltando novamente, porque não tem como falar de constelação sem falar das 3 leis ou as 3 ordens naturais que envolvem toda essa temática da constelação. É muito comum as doenças seguirem, não só geneticamente, mas por essa linha energética, os descendentes desta família. Pensando sobre isso e pensando nas ordens naturais, quando os pais, por exemplo, têm uma ligação muito forte com o filho, e vamos pensar um exemplo de uma mãe depressiva, uma mãe que tem uma depressão profunda, é muito comum o filho desenvolver alguma doença grave, como se dissesse para sua mãe de forma oculta: mãe, eu vou por você. Porque a dor desse filho em ver a mãe doente, a mãe depressiva, é tão grande que a forma dele tentar amenizar a dor da mãe é dizer para a mãe: eu vou por você, mãe, eu morro por você.
Isso é o que o Bert Hellinger chama de amor cego. É quando o filho, por amar os pais mais do que tudo nessa vida, seguem os pais aonde for, até na morte. Olha só, a gente falou e deu muitos exemplos aqui, Beatriz, sobre a aplicação dessa técnica, se a gente pode chamar assim, em grupos. Mas é possível a pessoa fazer isso de forma sozinha, individual? Sim, tanto na minha clínica, né, eu trabalho com a constelação em grupo, mas também eu trabalho com a constelação individual, onde nós utilizamos de bonecos como representantes. Então, nessa sessão só trabalha eu enquanto terapeuta, o cliente e os bonecos, que tanto ele quanto eu fazemos a manipulação, mexemos com aqueles bonecos. Às vezes nem precisa de bonecos, utilizamos de outros totens. É possível colocar papéis no chão representando ou a questão ou familiares. Eu escrevo num papel, por exemplo, pai e mãe, e peço para o cliente dispor esses papéis no chão. A forma com a qual ele já dispõe esses papéis no chão, já é possível também identificarmos padrões de comportamento. E o que é muito bonito é quando esse cliente, que eu peço muitas vezes para ele subir no papel, ficar em cima do papel e sentir o que a mãe sente, ou sentir o que o pai sente. E às vezes a mágoa que aquele cliente tem do pai e da mãe ali desaparecem, porque ele passa a sentir o que a mãe sente. E aí ele fala, nossa, eu achei que eu era rejeitado, mas eu não sou, a minha mãe me ama muito. Sim, olha só. Então é tão forte a constelação familiar que não tem como manipularmos os sentimentos ali existentes. Sim, e isso é muito importante, porque embora seja uma técnica que envolva as nossas relações com as outras pessoas, tudo indica que parte do princípio de como eu vejo o mundo e enxergo essas relações. Então, tudo volta para a gente, querendo ou não, né? Assim, é a maneira como eu vejo, a forma como eu fui atingido por essas relações. Faz sentido? Faz. O Bert, ele diz algo muito bonito em relação a isso. Ele fala que nós temos campos de atuação. Então, nós temos o nosso campo social, o nosso campo familiar, né? E esse campo ele é pequenininho. E nós temos um campo energético muito maior, que a gente pode chamar de campo do universo, ou campo de Deus, pode dar o nome que for. Mas é um campo que também está agindo sobre nós, é um campo muito mais amplo. E o Bert, ele diz que nós temos que buscar esse campo maior para tentar, inclusive, curar essas relações que existem atrás de nós, né? Curar toda essa história e nos curar principalmente, né? De todas essas questões mal resolvidas que existem. Muito bem, a gente vai fazer mais uma pausa no Ideias de Debate, daqui a pouco a gente volta para o último bloco da conversa aqui com a terapeuta e advogada Beatriz Ribeiro. Não saia daí, a gente volta já. Quando você pensa em Amazônia, você logo imagina isso. Mas a Amazônia é isso e muito mais. Descubra uma outra Amazônia. Ministério do Turismo. Mais emprego e renda para o Brasil. O sucesso toca aqui! Jornal FM. Fechando o dia, você confere as 12 músicas mais pedidas da programação Jornal FM. E para começar bem a sua noite, aquele batidão sertanejo, do jeito que você gosta. É o Rodeio da Jornal. Jornal FM. Foca no trânsito. Foca na direção. Foca na vida. 94% dos acidentes com morte são causados por falha humana. Dirigir exige 100% da sua atenção. Não vacila. Se beber, não dirija. Não use celular ao volante. Respeite os limites de velocidade e use o cinto também no banco de trás. Foca no trânsito. Detran e Governo do Estado de São Paulo. Foca no trânsito.
De volta e ao vivo com Ideias em Debate aqui pela TV Jornal, conversando com a terapeuta e advogada Beatriz Ribeiro sobre constelação familiar. Amanhã ela vai estar na OAB, 7h30 da noite, se não me engano. Beatriz, é isso mesmo? Para falar sobre esse assunto, um assunto super recente que o direito aí deve incorporar já nos próximos anos, já acontece em 11 estados, como a gente disse aqui. Beatriz, a gente falou sobre várias possibilidades do uso dessa terapia. Ficou mais claro no direito, na área da saúde, existem outras possibilidades? Então, na área jurídica, o que é importante as pessoas entenderem é que em diversas áreas dentro do direito a gente pode aplicar. Então, tanto na Justiça do Trabalho, né, ações trabalhistas, o próprio advogado, ele também pode fazer essa mediação, ele pode fazer esse trabalho no escritório dele, assuntos de direito empresarial, dentro do direito civil contratual. Dentro do direito, portanto, a gente pode discutir a constelação de diversas formas. Nós temos também na área da saúde a constelação familiar, médicos trabalhando de forma linda com a constelação familiar, com seus pacientes, e de forma terapêutica, né? Existem psicólogos utilizando da constelação familiar e terapeutas também, como eu, utilizando nas clínicas. É diferente do trabalho, por exemplo, de um psicólogo, onde a meta é a pessoa ir ali para resolver os seus problemas, se expor de alguma determinada maneira. Na constelação, existe também uma preocupação com a exposição, principalmente quando é em grupo. É necessário sempre se expor um problema, ou essa questão da exposição para as pessoas é preservado de alguma forma? Perfeito. Existe a possibilidade, na própria constelação em grupo, de nós fazermos a chamada constelação oculta. O que é esta constelação oculta? Somente o cliente e o facilitador sabem do tema. Então, todos aqueles que estão assistindo não sabem do que se trata. Então, por exemplo, o cliente quer discutir o contrato que ele vai fechar com, sei lá, com uma empresa muito importante da cidade. As pessoas que estão lá não sabem do tema, mas eu peço para ele escolher um representante para a empresa. E aí ele vai lá, escolhe uma pessoa, eu escrevo num papelzinho a empresa X e peço para o representante colocar no bolso. Então assim nós sabemos quem é quem durante a constelação familiar, sem que os próprios representantes saibam do que se trata. Sim. Isso é muito importante. Pelo que você me falou, é possível participar constelando, digamos assim, mas também como um ouvinte, alguém que vai ali observar, né? De todas essas formas, de todas essas maneiras, a pessoa está fazendo parte, ela está também se tratando, digamos assim. Eu sempre tenho o hábito de dizer que não é por acaso que naquele dia você compareceu naquela constelação com aquele grupo de pessoas. Alguma sintonia você tem com aquela história. E já mesmo que você nem participe como representante, só como ouvinte, como você disse, de alguma forma aquela história que está acontecendo ali tem ressonância com você. Sim. Então, eu acho, é uma dica que eu dou para as pessoas acompanharem constelações, assistirem, para ver realmente o que cabe a elas do que está acontecendo ali. Beatriz, no último bloco do Ideias em Debate, a gente tem praticamente um padrão aqui, né, uma tradição, que essa luz aqui do estúdio vai para a pessoa. Então, eu queria saber, e imagino que deve ser uma história muito interessante, como você chegou a essa técnica, né? De que forma essa técnica se apresentou para você e deve ter sido fundamental. A gente não replica o que a gente não gosta, né? Não deveria, pelo menos. Mas de que forma foi com você? Bom, esse olhar aqui de pessoa apaixonada pela constelação familiar já pode denotar que minha história foi apaixonante e ao mesmo tempo não sofrida, mas ela foi muito emocionante por conta do próprio conteúdo da profissão que eu escolhi. Eu procurei a constelação pela primeira vez por dificuldades que eu tinha em participar de audiências, principalmente nas audiências cíveis. Eu entrava na sala de audiência, eu travava, é como se eu não soubesse nada
eu me sentia uma pessoa totalmente diminuta perante o outro. Uma pessoa, eu me sentia excluída, nossa, estão falando de mim, enfim, horrível. E eu pisei pela primeira vez numa constelação para ver o porquê que eu me sentia uma pessoa tão pequena perante os outros, né? Com uma autoestima muito baixa. E na constelação, no decorrer da constelação, foi muito bonito porque eu pude tomar ciência da onde vinha muitas dessas sensações. Eu sou bisneta de escravos e toda a história deles de exclusão, a história de baixa autoestima, de exploração, de alguma forma agiam em mim. E quando eu soube dessa história e percebi esse meu jeito de agir perante as pessoas, me sentindo, entre aspas, explorada, uma coisa muito importante é que muitas vezes eu advogava e não recebia do cliente. Eu fazia o chamado contrato de risco e chegava ao final da causa, o cliente não me pagava e eu também não entendia o porquê. E também era uma forma de eu olhar para esses antepassados escravos e dizer: tá vendo? Eu sou como vocês, eu também sou explorada. Então, todo esse trabalho, quando surgiu na minha constelação, eu pude olhar para trás, eu pude olhar para eles, honrá-los por tudo que eles passaram, mas deixar com eles, de forma respeitosa, toda a história deles. E eu poderia seguir livre, eu poderia seguir o meu caminho de forma honrada, olhando para eles de forma honrada, mas construindo a minha história sem me sentir diminuída perante ninguém. Sim. Sem me sentir perseguida. E muito menos a opressora. E muito menos a opressora, exatamente, né? Como diz novamente o Bert Hellinger, tudo é o caminho do meio, né? Nem oprimida e nem opressora. Vamos pelo caminho do meio. Sim. Você já chamou aqui em outro momento esse processo de cura, né? Imagino que levando essa técnica adiante, você também já assistiu a muitos desses acontecimentos. Se dá com um determinado número de sessões, depende de pessoa para pessoa, é só a pessoa que vai poder determinar isso? Como é que funciona? Pois é. A constelação familiar, quando tratamos de determinado tema e a pessoa está aberta, é uma única sessão, porque a constelação ela age anos a fio. Tanto que eu falo para essa pessoa, pelo menos por 5 meses, não faça nenhuma outra constelação, deixa essa constelação agir em você, porque como são questões inconscientes, aquilo vai sendo elaborado internamente. Então, é a dica que eu dou. Uma constelação sobre determinado tema, geralmente fazemos uma única vez. Caso você não esteja muito aberto, espere bastante tempo para fazer uma próxima constelação. Não se faz próxima uma da outra. Sim, porque justamente esse tempo de maturação, digamos assim, é isso. É necessário um tempo para a pessoa também, às vezes a gente tem essa sensação, né? Passa um tempo, você lembra, eu passei por isso, era por causa disso e daquilo. Tudo isso também vai ser, ao longo do tempo, vai ser observado pelas pessoas. Às vezes ela sai de uma reunião e não está muito entendendo o que aconteceu ali. Acontece isso? Sim. Imagine você que você passou anos a fio, 40 anos, 50 anos com a mesma questão, com essa questão de pano de fundo e de repente numa sessão é trazido à tona o que realmente o levou àquela situação. Imagine quanto tempo aquilo não estará fervilhando em você, na sua alma, né? No seu corpo, inclusive, como aquilo estará reverberando para você querer logo em seguida fazer outra constelação. Então, como são questões subjetivas e mesmo inconscientes, deve deixar agir anos a fio. Então, respondendo tua pergunta novamente, que eu acho extremamente importante, geralmente um tema, fazemos uma constelação. Se porventura ficou ainda resquícios, que a própria terapeuta falará isso, o próprio facilitador falará, se ficou resquícios, demorar
uns 5, 6 meses para fazer uma próxima constelação. Se alguém por algum motivo em casa se interessou pelo tema e pensou em passar por isso, o que essa pessoa precisa saber? Ela procura quem? Evidentemente, a gente está aqui com uma representante dessa técnica na cidade, mas ela tem que levar em consideração qual que é o tipo de energia, né? Basicamente é isso que eu estou perguntando. O que essa pessoa tem que estar disposta para passar por um procedimento desse? Eu tenho um professor alemão, o Joel Weser, que ele diz o seguinte, que numa constelação, quando você procurar um facilitador, não vá por aqui, vá por aqui. Então, é muito importante que você esteja aberto, literalmente aberto, para receber as informações sem medo. Porque se você carregou aquela dor, se você carregou aquela informação até o presente momento, esteja certo que o remédio necessário para a cura ou para que as coisas venham à tona, o próprio facilitador ou o próprio campo vai trazer para você, né? É como você já disse, se a pessoa aparecer por lá é porque por algum motivo algo a levou lá. Sem dúvida nenhuma. É isso. A gente está chegando no minuto final do 10 Debate. Eu quero só reforçar o convite. Amanhã a Beatriz Ribeiro vai estar lá na OAB a partir das 7h30 da noite. Se você tem alguma dúvida ou quer saber como se inscrever para essa palestra, você pode ligar na OAB. O telefone é o 3442-4878. Eu vou repetir para você dar tempo de anotar. 3442-4878. Amanhã na OAB aqui em Limeira, a partir das 7h30 da noite. Qualquer um pode chegar lá. Beatriz, como é que é? Por favor, você que está com dúvida, vai tirar essa dúvida lá pessoalmente comigo. Qualquer pessoa pode comparecer nessa palestra. Aliás, eu indico realmente que qualquer pessoa compareça, qualquer pessoa da sociedade limeirense, porque nada melhor do que você para pedir para o seu advogado, para as pessoas que o acompanham judicialmente, para que traga esse assunto à voga, né? Para que leve para o seu escritório de advocacia a possibilidade de trazermos essa cura não só para o processo judicial, mas para a sua vida pessoal. Então, é muito mais profundo do que apenas a lide em si, o processo em si. Muito bem. Um bom papo é sempre um bom papo. Eu espero que você tenha gostado tanto quanto eu aí em casa. Muito obrigado pela disponibilidade, viu, Beatriz? Eu espero que você volte aqui outras vezes. É sempre bom a gente conversar com pessoas agradáveis e com temas tão relevantes como esse que a gente falou aqui hoje. Muito obrigado mesmo, viu? Eu é que agradeço. Muito obrigada. A gente encerra então o Ideias em Debate desta terça-feira. Você já sabe, na próxima terça, sempre ao vivo a partir das 8 horas da noite. Eu espero você, então até lá.